Pessoal, boa noite novamente, tá? Hoje nós vamos falar sobre o planejamento de ações de promoção da saúde, tá? A gente está falando bastante, né, sobre toda essa parte de promoção da saúde. Então, hoje a gente vai começar, amanhã a gente finaliza essa parte do planejamento. Como que a gente pode fazer essas ações de planejamento da saúde? Como nós podemos planejar essas ações? Para começar, né, a falar um pouquinho sobre isso, é legal a gente começar a pensar em algumas questões, né, relacionadas com essa parte com essa parte específica, né, da saúde, da promoção da saúde. Então, como profissional de saúde, o que eu posso fazer para contribuir com a saúde da população? Pensa no bairro que você mora, pensa nessa região, pensa na cidade de Piracicaba, né? Você, como um profissional da saúde, o que você sente? Né? O que você poderia fazer para contribuir com essa parte da saúde? Mais postos de saúde? Ter mais médicos nos postos de saúde? Ou, né, ter médico no posto de saúde? Porque tem muitas unidades por aí que não tem médicos. Né? Pediatra, então, é uma especialidade que em posto de saúde praticamente não tem. E como técnico em farmácia, né? O que você pode sugerir como ação de promoção da saúde? Pensando nessa parte de medicamentos, as pessoas sabem usar os medicamentos de forma correta? As pessoas sabem, né, o que vem a ser um uso racional de medicamentos? Será que as pessoas sabem que a automedicação ela é muito perigosa? E nessa época, né, do Covid, tem muita gente que está usando, né, vitaminas, vitamina C, vitamina D, para tentar prevenir a doença. E tem gente também utilizando, né, medicamentos, Anita. O Anita ele se tornou até um medicamento controlado de tantas pessoas, tanto que as pessoas estavam usando esse medicamento. Ivermectina, né? O pessoal pedindo receita de azitromicina. E aí? Né? Por que eles utilizam? Como prevenção. Mas será que funciona mesmo, né, para prevenção esses medicamentos? É uma questão, né, para a gente pensar. Porque quanto tempo que esses medicamentos duram no corpo da gente? Né? Qual o tempo de ação? 8 horas, 12 horas? E aí, funciona para prevenção? Funciona se você tiver certeza que você vai entrar em contato com o vírus nesse período, né, de tempo, né? E se você não entrar? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, pode falar. A gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar bastante amanhã, na verdade, sobre isso. Né? Eu vou levantar algumas questões, tá? Por quê? Porque você trabalhar numa questão de promoção da saúde em um bairro bom, né? Em um bairro que tem casas boas, né? Que são todas casas de alvenaria, que as pessoas têm condições financeiras, né? Para se alimentar de uma forma adequada, que muitas vezes tem plano de saúde. Para você falar de promoção da saúde nesses lugares, é fácil, né? Teoricamente é fácil. Mas o difícil é a gente falar de promoção de saúde nesses bairros que são mais distantes, nesses bairros que são mais carentes. Então, a gente vai levantar amanhã algumas questões em relação a isso, né? O que a gente pode fazer? Mas só para estar adiantando,
realmente, né, acaba sendo mais complicado para a gente, como um profissional da saúde, trabalhar nessas áreas. Mas é impossível da gente trabalhar? Não, não é impossível, tá? A gente pode e deve, na realidade, trabalhar nessas áreas. Por quê? Porque são pessoas carentes, são pessoas que realmente precisam, né, de atenção, precisam de informações, e todas as informações nesse caso, elas são bem-vindas, né? Então, até você falar para uma pessoa, olha, você vai beber água, ferve a água, tá? Que você vai beber, né? Por quê? Porque às vezes ela não sabe, ela pega a água lá que está correndo perto da casa dela lá e bebe, né? E você vai falar para ela não beber aquela água, é a única água que ela tem. Pelo menos você dá uma orientação, né? Ferve a água, tá? Antes de você ingerir aquela água. É... Então, a gente vai fazer assim uma atividade avaliativa pensando nesse aspecto, né? Agora, na vida real, você tá querendo falar, tipo assim, lá fora, trabalhando, tá? Você pode até fazer, tá? Depende de onde você for trabalhar. Tem algumas unidades de saúde da família, por exemplo, que tem a farmácia que está vinculada. E na farmácia tem o técnico ou tem o auxiliar em farmácia. Então, eles podem, né? Vamos fazer ações de promoção da saúde. Mas aí, quando faz normalmente essas ações de promoção da saúde, a gente vai conversar sobre isso também. O que, que é feito? Não sai coisas assim da cabeça, né, da gente, vamos. Pode até ser. Na verdade, tem dois tipos de planejamento, tá? De promoção da saúde. Tem um planejamento que é feito pelos profissionais da saúde e tem um outro que ele é feito com os profissionais da saúde junto com aquelas pessoas que representam aquela região, tá? Aí, nesse caso, normalmente são os casos que dá mais certo essa promoção da saúde. Por quê? Porque você realmente faz as coisas de acordo com a população, de acordo com o que eles estão precisando. Então, é legal a gente pensar, né, começar a exercitar um pouquinho a cabeça da gente pensando nisso, né? O que, que a gente pode fazer para ajudar? O que, que a gente pode fazer em termos de promoção da saúde, tá? Mas quando a gente estiver lá, né, trabalhando mesmo, né, na prefeitura, ou trabalhando em algum posto de saúde, sei lá, trabalhando em algum local assim, a gente nunca vai executar uma ação sozinho, tá? Vai ter sempre o grupo junto, tá? Vai ser sempre os outros profissionais da farmácia junto, vai ser sempre, se for um posto de saúde, vai estar o médico, vai estar o pessoal da enfermagem, técnico, auxiliar de enfermagem. Então, é a equipe que sempre vai pensar nessa parte da promoção da saúde. O que pode ser feito, algumas vezes, é uma coisa que o pessoal às vezes percebe, né, que a gente consegue perceber isso, tipo automedicação, por exemplo. A gente consegue perceber se tem, né, pessoas que se automedicam muito. Então, às vezes, a própria farmácia, né, eles resolvem, não, vamos fazer uma ação de promoção da saúde relacionada a essa parte de uso racional de medicamentos, tá? Para que as pessoas usem os medicamentos que precisam realmente, na dosagem que precisa, nos horários que é preciso tomar aqueles medicamentos, sem fazer o fazendo sempre agindo sempre, né, em conjunto, né, não é uma pessoa só que vai fazer isso, são todas as pessoas que trabalham na farmácia. E como que a gente pode fazer isso? Através de um panfleto, conversando mesmo com a pessoa, tá? Mas, assim, sempre vai ter um suporte por trás, tá? Não vai ser sair só, assim, de uma pessoa, né? Vai ter toda uma equipe, vai ter todo um suporte, né, uma retaguarda para estar fazendo esse tipo de trabalho.
tá bom? Ninguém vai sair fazendo trabalho sozinho, tá? Às vezes, como você falou, Cleciana, fica difícil a gente fazer, tá? Algum tipo de trabalho. Mas o que a gente pode fazer? Contatar pessoas da prefeitura, contatar assistente social, tá? Contatar, às vezes, secretários de saúde, por exemplo. Algumas pessoas que trabalham lá dentro da prefeitura e conversar, né, a respeito, porque tem um monte de, como eu estava falando para vocês, acho que foi na UC, eu não lembro se foi na UC4, se foi início da UC8 que a gente estava falando, acho que foi na UC8, que em Piracicaba eles estavam fazendo o planejamento da cidade e eles estavam vendo o número de favelas que tem na cidade. Tá? Eles estavam trabalhando com 2 favelas. Quando foram ver, tinha, não lembro agora se eram 6 ou 8 favelas, que eram simplesmente desconhecidas. Então, ex exatamente, exatamente. Tá? O forte desses programas de saúde da família é exatamente esse, é a promoção da saúde. Tá? Eles foram criados visando a... Por quê? Na verdade, a mentalidade, né, do brasileiro de forma geral, o que é? Eu vou no médico quando eu estou doente. Quando eu não estou doente, eu não preciso ir no médico. O grande erro está aí. Na verdade, você tem que ir no médico. Você tem que procurar o médico quando você está bem. Para quê? Para evitar que apareçam doenças. E, às vezes, você tem já alguma coisa, mas tem doenças que são silenciosas. Diabetes, hipertensão, colesterol, são todas doenças que são silenciosas. Se você não fizer um exame de sangue, você não vai saber que você tem. Ou se você não faz aquele exame, né, do dedinho lá da diabetes, né, da glicose, tá? Fura o dedinho, pega uma gotinha lá de sangue e coloca lá. Ou se você não faz a verificação da pressão sempre, você não vai saber que você tem hipertensão. Por quê? Porque na verdade o corpo da gente ele se acostuma. Quando a gente está com pressão alta, o corpo ele se acostuma com aquela pressão, porque na verdade a pressão, a glicose, o colesterol, nada sobe de uma hora para outra, tá? Demora cerca de 2 anos para aparecer uma doença. Então, por isso que dá para a gente controlar. Tá? Se você vai sempre no médico, você já começou a perceber, olha, tua glicose aqui, ó, tá 120. Então, já acendeu uma luzinha vermelha, né? Porque tá 120, o normal é até 99, então pode ser que esteja aqui com uma pré-diabetes. Então, vai tomar medicamento já? Não, não precisa tomar medicamento. Controla a alimentação, procura fazer algum exercício físico, tá? Pressão da pessoa, olha, tá 13/9. Ó, 13/9 já tem um sinal de alerta aqui, tá? Então vamos começar a tomar cuidado. Maneira aí no sal, faz alguma atividade física, alguma coisa, para tentar controlar, né, para tentar controlar essa pressão, tá? Então, a gente consegue trabalhar, né, com essa parte da promoção da saúde, pensando justamente nisso. E o programa da saúde da família, ele veio para prevenir as doenças. Ele veio com a característica não de ser curativa, tá? Mas preventiva, para agir na prevenção e na promoção da saúde, tá? Então, essa que é a grande característica. E é o grande benefício. Por quê? Porque não é melhor você prevenir uma doença? Você descobrir uma diabetes, uma hipertensão já, né, na fase avançada, como que se descobre isso? Porque a pessoa está passando mal, ou porque a pessoa infartou, porque ela teve um AVC, tá?
Ou diabetes, a pessoa desmaiou, porque a glicose estava muito alta, chega uma hora que o corpo não aguenta, a pessoa desmaia. Né? Ou se você descobre no começo, você vai controlando. Às vezes você não precisa nem chegar a tomar uma medicação. Às vezes com a própria alimentação a gente consegue. Isso tudo faz parte da promoção da saúde. Né? Uma parte que dá para a gente trabalhar, né? De forma bem tranquila ainda, né? Para gerar informações. Porque o que é pra gente é óbvio, tem pessoas aí que não é. Então, por isso que é importante essa parte, né, da gente trabalhar bastante com essa parte da promoção da saúde. Vamos continuar então. Então, que tipo de informações devo ter para propor uma ação de promoção da saúde? Na verdade, é aquilo que a gente vai falar, tá? Pra gente, o tipo de informações, eu tenho que conhecer esse local que eu vou trabalhar. Tá? Eu preciso conhecer as pessoas que moram lá, né? Quais são as necessidades reais daquelas pessoas, tá? E aqui, ó, a de baixo, a questão de baixo é um complemento dessa questão aqui de cima, onde posso captar informações para decidir qual ação de promoção da saúde pode ser realizada. Na verdade, a gente consegue esse tipo de informação com as próprias pessoas, tá? Que moram naquela região. Por quê? São as pessoas, na verdade, que sabem quais são, né, os grandes problemas, as grandes questões, que é o que acontece no programa Saúde da Família. Tem os agentes comunitários que vão na casa das pessoas. Por isso que fica mais fácil você trabalhar com a promoção da saúde. O programa Saúde da Família, ele trabalha com a promoção da saúde de forma individual, com cada família. Cada agente comunitário sabe a real necessidade daquele grupo de pessoas que ele está visitando. Então, o que, que ele pode fazer? Reunir famílias que tenham as mesmas necessidades e trabalhar a promoção da saúde com aquelas famílias, e não com uma região toda, por exemplo, tá? Mas esse tipo de informações a gente consegue captar com as próprias pessoas que moram naquele local. E o que posso oferecer para a comunidade para contribuir com a sua saúde? Nossa, gente, aqui é um monte de coisa. Palestras, a gente pode oferecer um grupo de caminhada, tá? 2 vezes na semana. Uma oficina de lazer, tá? Oi. Sim, eu, eu fiquei 6 anos numa unidade de saúde da família. Né? Eu fiquei 6 anos quando eu estava fazendo o mestrado, fiquei 2 anos no mestrado e 4 enquanto eu estava fazendo não, desculpa, 3 anos. 2 no mestrado e 3 quando eu estava fazendo o curso de doutorado. Gente, era impressionante, tá? Você fazia a palestra e era assim, a gente falava pro pessoal preencher um questionário, tá? Pensando na real necessidade das pessoas. Então, e entre as perguntas que a gente colocava era, né, o que que ela tinha vontade de saber, né? O que que ela gostaria, o que que ela tinha interesse em saber em relação a essa parte, né, de promoção da saúde, alguma coisa que ela tivesse interesse, curiosidade, alguma coisa para ajudar a melhorar a saúde dela. Aí eles falavam, né, várias coisas e tal. Então, o que a gente fazia? Aqueles assuntos que eram mais frequentes, então, ó, esse assunto aqui é mais frequente, vamos fazer. Então, tá, vamos fazer. Então, a gente fazia os convitinhos depois e encaminhava os convitinhos na casa das pessoas. Para ficar mais atrativo, a gente pegava, convidava gente de fora, né, para fazer as palestras,
tá? A gente trabalhava muito com idoso. Os trabalhos, gente, que era realizado com idoso e criança, era uma maravilha. Funcionava bonitinho, sabe? Às vezes, a gente preparava um local, não dava aquele local. Você tinha que sair correndo atrás de mesa, sair correndo atrás de cadeira, sabe? Porque era bastante gente que vinha, que procurava. Quando tinha, sabe, alguns assuntos que era relacionado a adultos de forma geral, as pessoas, gente, era uma negação, era muito difícil. Ai, porque não dá, porque eu tenho isso hoje, porque eu tenho isso não sei o quê. E a gente fazia, lógico, a gente sabia que a gente não ia atingir a população como um todo, tá? Porque tinha gente que trabalhava, só que tinha bastante gente, né, da comunidade, principalmente as mulheres, que não estavam trabalhando. A gente sabia disso. Só que chegava na hora de fazer alguma coisa, elas não iam. Aí o que que a gente começou a fazer? Sorteios, tá? As meninas iam nas lojas que tinha na comunidade, né? Ou tinha algumas mulheres assim que adoravam fazer bolo. Então, vamos fazer, elas iam fazer um bolo. Então, fazia o bolo e a gente sorteava aquele bolo. Tinha um pessoalzinho que pintava guardanapo, que pintava aquelas toalhinhas, sabe, de rosto, bordava as toalhinhas. Então a gente fazia sorteio. Quando a gente começou a fazer sorteio, aí as pessoas começaram a aparecer mais. Você acha que pode? Mas é uma realidade, né? É uma realidade que acontece mesmo. Mesmo você tratando dos assuntos que é do interesse da pessoa, chega na hora, as pessoas não vão. Agora é impressionante. O que você fizer com idoso, dá certo. Idoso, gente, olha, é de bater palma. E criança também. As crianças, elas marcam, elas gravam. Aí a gente falava também, fala pra mamãe, né, que no mesmo horário que vai ter a gincana com vocês, vai ter uma palestra pra mamãe sobre tal coisa. Oi, tá joia, pode deixar. Imagina. Então, assim, a gente ia tentando, né, alternativas para atingir o maior número de pessoas. Então, fazia atividade para a criança e para a mãe, para o responsável pela criança ao mesmo tempo. Que daí a criança teria onde ficar, né, e a criança estaria, né, ocupada fazendo alguma coisa, alguma brincadeira, e a mãe numa palestra, alguma coisa. E depois a gente fazia um café, um chá da tarde. Aí, desse jeito, começou a funcionar um pouquinho mais. Mas é difícil, você não consegue atrair a população como um todo, não. Você atrai algumas pessoas, não são todas, infelizmente. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre planejamento. O que é planejamento? Planejamento é fazer planos, né? Fazer planos é uma atividade conhecida, né, pela gente, porque a gente está sempre fazendo planos, né? Tá chegando as férias, deixa eu pensar o que eu vou fazer nas minhas férias. Vou viajar, vou passear, vou para a piscina, vou para o clube, vou para a chácara, vou não sei o quê. Então, isso tudo faz parte do planejamento. E quanto maior a complexidade dos problemas, maior a necessidade de planejar as ações para que tenha um melhor resultado. Tá? Então, a gente sempre tem que planejar. Por quê? Imagina a área da saúde. Né? A área da saúde é uma área muito complexa. E é o que a gente acabou de falar também. Você depende de outras pessoas, né? Que outras pessoas vão para aquela palestra, por exemplo, que você vai dar. Então, como que você vai planejar? Você tem que fazer alguma coisa que chame a atenção das pessoas para que as pessoas vá para aquele local. Tá? Então, tudo isso faz parte do planejamento. Então, o planejar é preparar uma ação, é organizar uma ação,
você tem que decidir o que você vai fazer e você tem que acompanhar tudo aquilo, né? Não é só falar e deixar as pessoas lá fazendo. Não, tem que acompanhar, você tem que estar junto fazendo tudo isso. E depois chega uma hora que você tem que reformular tudo aquilo. Por quê? Aquela decisão que você tomou, que parecia tão boa, que parecia ser ótima, maravilhosa, não deu nada certo. Então você tem que refazer tudo isso, redirecionar a execução e depois avaliar os resultados. Depois que você finalizou tudo, né, você vai olhar. Deu certo? Valeu a pena? Como que foi? Não, não deu certo. Não ficou legal. Então, no próximo, eu já sei que desse jeito eu não posso fazer. Ou então, não, foi bom, só que no próximo algumas coisinhas aqui tem que ser melhoradas, né? Que era o que a gente fazia. Só convidar o pessoal não adiantava. Então, vamos fazer um café no final, vamos fazer, sei lá, um sorteio. Então, você tem que bolar, né, as coisas e colocar, fazer um convitinho e colocar. No final da palestra será oferecido um chá da tarde, né, um café da tarde, tá? Teremos brindes para serem sorteados no final da, do trabalho, sabe? Algumas coisas assim para chamar a atenção. E a gente tem que acompanhar sempre todo esse processo, né? Que é muito importante, porque a gente tem que verificar, porque quando a gente começa a planejar, a gente sempre tem alguns objetivos e a gente precisa saber, durante esse processo de execução, se esse objetivo está sendo alcançado ou não. Às vezes, no meio do processo, você consegue perceber que ele não está sendo planejado. Aí, não são todas as situações, mas tem situações que você consegue parar, né, no meio de todo o processo que está acontecendo, reformular para você conseguir alcançar os objetivos. Se for uma ação de promoção da saúde longa, por exemplo, a gente consegue fazer isso. No meio, a gente consegue mudar as estratégias. Então, o planejamento, ele tem 3 momentos que são importantes. A preparação, é onde a gente começa a pensar na questão de objetivos, o que a gente vai fazer, qual é a população que a gente quer atingir, né? O que a gente vai fazer, né? Quais as ações que eu posso fazer. Eu tenho que fazer o acompanhamento, né, de todo esse processo, observar que como está sendo feita, vamos supor, a entrega dos convites. Como que o pessoal está respondendo a essa entrega. Vai ser uma palestra, então vamos conversar com o palestrante e falar o que é interessante ser falado nessa palestra, né, numa visão que seja interessante para o pessoal que vai estar presente. E fazer uma revisão crítica dos resultados, né? No final, o que aconteceu? Tá, foi bom? Foi positivo? Foi negativo? Foi mais ou menos? Para a gente dar uma olhada geral e ver o que a gente pode fazer no próximo projeto, tá? Na próxima promoção da saúde. O que foi legal e o que não foi. O que tem que ser melhorado e o que tem que deixar porque foi muito legal. Então, aqui vem uma questão básica, né? Por que precisamos planejar? Uma das questões já está aqui, né? Para evitar frustrações. Então, para que, assim, tipo, nada deu certo, ficou uma porcaria. Por quê? Porque não teve planejamento. Então, no planejamento, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar. Não é uma única pessoa que vai expor, é um conjunto de pessoas, né? Que vai falar, que vai expor, que vai dar ideias. Tem que ouvir a comunidade, ver o que a comunidade está querendo, o que é bom para essa comunidade, o que é necessário para eles. Tem uma fala aqui que eu acho muito legal. Preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlável. Então, isso é planejamento, tá? A gente tem que pensar em tudo que pode acontecer, né? E tentar prevenir tudo aquilo. Tá? Isso, na verdade, que é o planejamento. Então, tudo que a gente realiza precisa de um planejamento, tá? Tudo que você for fazer. Você vai fazer um aniversário, você precisa ter um planejamento, você precisa desse planejamento. Então, esse tempo dedicado ao planejamento, ele é importantíssimo porque ele vai prevenir problemas,
durante todo o processo de execução daquela ação que foi proposta, tá? E o objetivo central do planejamento vai ser sempre minimizar, diminuir a necessidade de revisões durante a execução. Então, na execução, mesmo contando tudo planejado, nada impede que a gente tenha que rever algumas coisas que a gente pensou, tá? Mas o grande objetivo mesmo do planejamento é pensar alguma coisa e executar até o final, tá? Por isso que esse processo de planejamento demora muito. Às vezes, para você fazer uma palestra, você fica 3 meses planejando, tá? Depois a palestra dura 1 hora a palestra e acabou tudo, né? Daí você fala, nossa, gente, mas eu demorei tanto tempo, né? Ficou 3 meses só planejando essa palestra e como passou tudo tão rápido, tá? Isso é planejamento. Se não tiver isso, a chance de dar tudo errado é muito grande. Então, no caso das instituições de saúde, a quantidade, a complexidade das tarefas que são realizadas é muito grande. O volume de recursos, o volume de pessoas envolvidas, né, em todo esse processo é muito grande na instituição da saúde. Então, não pode ter risco, né, de improviso. Tá? O planejamento é necessário. Todas as ações que serão realizadas por serviços de saúde, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser planejadas. Bem porque o serviço de saúde ele vai cuidar de vida, tá? E se aquele serviço, né, se aquela ação de promoção de saúde for bem executada, eu posso prevenir doenças, eu posso prevenir incapacidades, eu posso fazer a prevenção até de mortes. Por isso que é interessante, tá? E o que a gente percebe bastante é que a maior parte das ações de promoção da saúde está vinculada com diabetes e hipertensão. Por quê? Porque são doenças que estão prevalentes na cidade, tá? Não só aqui em Piracicaba, mas no Brasil e no mundo, e são doenças que podem gerar incapacidade, tá? A pessoa diabética que não se cuida pode ficar cega, pode ter amputação de partes, né, de dedos do pé, pode ter amputação do pé, tá? Se saem feridas, né? A pessoa não consegue mais andar, a pessoa não consegue muitas vezes mais trabalhar, tá? Uma hipertensão pode dar um infarto, pode dar um AVC, atingiu, dependendo do lado que atinge, a pessoa fica paralisada, ela não consegue se movimentar, ela não consegue se mexer mais e pode tudo provocar a morte dessa pessoa. Então, por isso que a gente precisa planejar. A gente precisa fazer, né, um trabalho que atinja um grande número de pessoas, que a gente fale a linguagem das pessoas e alguma coisa tem que ser feita para atrair, né, aquelas pessoas, tá, que precisam ouvir. Porque às vezes você falar só de uma palestra, nossa, meio que chato, eu vou ficar 1 hora sentada lá ouvindo. Ah, eu não vou ficar 1 hora sentada ouvindo, é muito chato. Então a gente precisa sempre fazer alguma coisa, tá, que vai atrair essa pessoa. É interessante a gente estar pensando exatamente nisso, no que a gente pode fazer, tá? Você está falando de hipertensão, diabetes, vamos no final verificar a pressão das pessoas, vamos fazer teste de glicemia nas pessoas, tá? Um teste rápido, é coisa que dá pra gente fazer, tá? Nós podemos fazer isso, é bem rápido. Então, planejando na prática, tá? Vamos pensar aqui de uma forma bem rápida, tá, gente? Imagina que você vai fazer uma festa, tá? Uma festa. Pode ser uma festa de Natal, uma festa de Ano Novo, uma festa de aniversário, né, de 15 anos, sei lá, uma festa de casamento, ou que você vai reunir só alguns amigos, alguns familiares, ou você vai fazer uma festa temática, tipo uma festa dos anos 60, um Halloween, sei lá, né? Vocês pensam aí em alguma coisa. Aí vamos tentar pensar em algum planejamento, tá? Identificando todas as etapas que devem ser cumpridas. Então, para a gente fazer uma festa, né? O que a gente precisa pensar?
em relação a essa festa? Aqui tem algumas coisinhas aqui. Por exemplo, eu tenho que definir a festa, né? Definir o tema da festa, tá? Ah, é uma festa temática. Tá bom, qual vai ser o tema da sua festa? Ah, festa brega. Ah, é um Halloween. É uma festa de criança. Tá, então qual é o tema da festa? Né? Porque quando você fala em criança, eu tenho duas aqui em casa, então eu sei bem como que funciona isso, né? Você fala de aniversário, a primeira coisa que eles pensam é no tema, né? Qual o tema da festa? E duro que às vezes eles falam alguns temas que nem você sabe o que é, né? Que nem meu filho esse ano. Ai, mãe, eu quero dos incríveis. Falei, os incríveis? Que é isso? Daí eu fui na internet procurar o que eram esses incríveis. Aí tem um bebezinho no meio lá, que ele gosta do bebezinho, então ele quis só por causa do bebezinho. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, qual é o tema dessa festa? Vamos pensar que não vai ter o Covid, né? Que o Covid já foi embora, que tudo tá normal, que a gente pode fazer uma festa. Agora Natal tá perto, né? Ano Novo tá perto, então pode ser também. Quem vão ser os convidados para essa festa? Né? Qual o número de pessoas que você vai convidar? Qual vai ser o local dessa festa? Ah, você vai contratar um, um salão, né, de festas, um buffet infantil? Vai ser numa chácara? Vai ser na sua casa? Né? Então tem que definir o local dessa festa. Qual vai ser o cardápio? Quem vai fazer, né, esse cardápio? Vai ser contratado um buffet para fazer, a própria família que vai fazer, tem pessoas conhecidas que gostam de cozinhar, então essas pessoas vão para a cozinha, né? Quem vai fazer? E essa parte de bolo, doces, parte de confeitaria, né? Que tipo de bolo? Quais os doces que terá na festa? Quem vai fazer tudo isso? E a decoração, né? Como vai ser a decoração? Vai ter flores, vai ter bexiga, vai ter aquelas luzes, né? Iluminação. É... Como que vai ser? Música, vai ter música. Para crianças, né? Brincadeiras, né? Vai ter brincadeiras. Quem que vai fazer essas brincadeiras? Vai contratar, tipo, um recreacionista? Não, vai ser no buffet. Então, no buffet, eles vão fazer as brincadeiras. Ah, não, vai ser numa chácara. Então, vai contratar alguma pessoa? Então, por aqui a gente já pode perceber, tá? Para a gente fazer uma festa, que é uma coisa gostosa, né? A gente já tem que ter um planejamento sobre isso. E quanto maior for a festa, maior vai ser o planejamento. Por exemplo, um casamento, né? Tem gente que marca o casamento daqui 2 anos, né? Ele demora 2 anos para planejar o casamento. Por quê? Porque tem que pensar em muita coisa, tem que pensar na igreja, tem que pensar, né, se vai ter um buffet, tem que pensar nas flores, tem que pensar em decoração, tem que pensar no cardápio, tem que ir atrás de doce, é um monte de coisa que tem. Então, quanto maior a festa, maior o planejamento. Se você faz uma festa só na tua casa, por exemplo, agora no Natal, né? Tá falando para reunir no máximo 10 pessoas, né? Na festa de Natal e festa de Ano Novo. E mesmo assim, eles já estão prevendo que depois do Natal e do Ano Novo vai ter um surto, né, do Covid. Menor, o número de pessoas é menor. Então, a questão do planejamento acaba sendo menor também. Você não precisa se preocupar tanto, né? Vai ser uma coisa mais rápida, tá? Então, isso é um planejamento também. Uma festa é um planejamento. Agora, como planejar as ações de promoção da saúde? Né? Como que a gente vai fazer esse planejamento? Tem várias formas de fazer esse planejamento, tá? A gente tá finalizando nossa aula já, tá, pessoal? Um desses planejamentos é o planejamento centralizado. Na verdade, nós vamos falar sobre 2 tipos de planejamento, tá? Então, o primeiro planejamento é o centralizado. Então, nesse planejamento centralizado,
a equipe de saúde, ela vai se reunir e vai decidir o que deve ser feito, tá? O que é bom, né? O que é bom ser feito para aquela comunidade. Então, esse planejamento, ele tem a vantagem de ser mais rápido, tá? Por quê? Porque a própria equipe de saúde, os próprios profissionais da saúde, é que vão olhar para a comunidade e ver o que elas precisam. Então, é um planejamento mais rápido. E tem o controle de quem é o responsável por aquele serviço de saúde. Vai atender às necessidades natureza epidemiológica, tá? Por quê? Porque eles vão olhar o perfil epidemiológico. A Elise está falando, né, sobre epidemiologia para vocês. Então, eles vão olhar e vão ver, né, quais são as necessidades daquela população, quais são as doenças mais frequentes naquela população, tá? Então, quais são as necessidades? Eles conseguem visualizar isso. Mas, muitas vezes, não vai refletir, na verdade, a necessidade daquela população, tá? Pode definir muitas vezes que uma palestra sobre diabetes e hipertensão é importante. Por quê? Porque tem um monte de pessoas com diabetes e hipertensão naquela comunidade. Eles podem definir que falar sobre gravidez na adolescência é importante. Por quê? Porque 40% das meninas lá de menores de 18 anos já estão grávidas ou já está com filho. Né? Então, é um assunto importante, porque é um dado epidemiológico que se tem, que é um número muito grande de jovens que estão sendo mães. Tá? Então, pode pensar em vários tipos de planejamento, só que a população não se identifica. Ou às vezes pode ser que se identifique, tá? Mas quando é um planejamento centralizado, ele é bem rápido, ele vai atender essas características de natureza epidemiológica, porque tudo será feito de acordo, olhando para a comunidade, tá? As doenças que são mais prevalentes, as condições de vida, parte de alimentação, parte de exercícios físicos, o pessoal tem vida muito sedentária, então vamos falar sobre a importância da prática de exercícios físicos, tá? Vamos falar sobre gravidez na adolescência, só que daí a população, olha, isso não é do meu interesse, tá? Ela é diabética, ela é hipertensa, ela tem uma filha adolescente que está grávida, ela está assim no meio de tudo aquilo. Mas para ela, aquilo lá não é importante. O que pode ser importante para ela? Eu estou sem emprego, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Tá? Então, esse planejamento centralizado, ele tem as vantagens e tem algumas desvantagens também. E tem o planejamento participativo. Então, o participativo, até o próprio nome fala. Então, a população e a equipe de saúde estão juntos, discutindo seus problemas, vendo quais são as reais necessidades daquela comunidade e eles vão tentar encontrar soluções para aquelas necessidades, tá? Então, isso que é legal, a gente chamar a população, a sociedade junto. Por quê? Porque às vezes elas têm conhecimento até do que pode ser feito, mas ela sozinha não consegue fazer. Então, a população, ela tem que participar, tá? Porque você só vai conseguir um resultado interessante para aquela ação de promoção da saúde se a população estiver envolvida. Então, a população, ela tem que tomar decisão, ela tem que saber que ela tem responsabilidade em todas aquelas ações, tá? E ela falando o que ela precisa, ela vai se sentir, ela vai sentir que ela está participando, que a opinião dela é importante. Então, as respostas, né, a esses problemas, muitas vezes não tem, tá? Ou é muito demorado para a gente encontrar. Porque, como a gente estava falando no começo, né? Mas qual é o problema do bairro? O maior problema do bairro é que ele não tem saneamento básico. Ele não tem água encanada, ele não tem energia elétrica, não tem rede de esgoto, não passa coleta de lixo.
Tá? E como você vai conseguir resolver isso? Você consegue rapidamente fazer isso? Às vezes você não consegue de forma tão rápida, tá? Mas você sabendo os problemas, o que você vai fazer? Você vai tentar interagir com outras pessoas. Você vai interagir com a comunidade, você vai interagir com outros profissionais da saúde, porque outros profissionais já passaram pelo mesmo problema e acharam muitas vezes uma solução. Então a gente pode tentar buscar com esses profissionais quais foram as soluções que eles encontraram. E através dessas soluções, a gente consegue muitas vezes contato na prefeitura, contato com o assistente social, contato com o secretário, contato com algum assessor, contato com algum deputado, e a gente consegue fazer as coisas se movimentarem. Então, essa ação conjunta entre a população e a equipe da saúde é que vai transformar a realidade daquela região. Por isso que é importante a participação, trazer a comunidade junto, tá? E responsabilizar a comunidade também. Por quê? Porque daí, se conseguir atingir aqueles objetivos, ela vai saber que ela é uma parte fundamental para continuar, né, fazendo aquelas ações, para que aquelas ações não parem. Ao contrário, vai ter que aumentar cada vez mais. Então, uma equipe de saúde, ela pode achar que os principais problemas de uma comunidade, devido, né, ao próprio perfil daquela comunidade, muitas vezes é o diabetes e a hipertensão arterial. Então, daí o que eles vão fazer? Vão reunir toda a equipe de saúde e vão trabalhar nessa parte de diabetes e hipertensão. Só que, muitas vezes, esse trabalho todo não vai repercutir em nada. Por quê? Porque isso não foi de interesse da comunidade. O problema da comunidade é outro. Por exemplo, é dificuldade do acesso à água, tá? Às vezes ela tem até água encanada, mas ela não tem água o dia todo na torneira. A água aparece 3 horas da manhã e às 7 horas da manhã acaba, tá? Desemprego, violência, drogas. Então, assim, é uma série de coisas, tá? Por isso que é importante sempre ouvir a população, saber o que é interesse e trabalhar nessa parte da promoção da saúde sempre de acordo com o interesse daquela população. Aqui tem as etapas do planejamento para as ações de promoção da saúde. Então, todo planejamento, ele requer etapas. Tá? A gente precisa ver com quem a gente vai fazer, quais as ações que nós vamos fazer. Tá? Mas essa parte aqui a gente fala amanhã, tá? Sobre essa parte do planejamento.